Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, doador de toda a boa dádiva, te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter se compadecido de nós um dia e entregou a sua vida para que a nossa fosse poupada. E se hoje estamos aqui, não é por nossos méritos, mas pela graça do Senhor, que a nós foi estendida e podemos se gloriar na cruz de Cristo. Creio que cada pessoa aqui pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, somos agradecidos e se não somos, deveríamos ser, porque são tantas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e não podemos contá-las. E como diz aquele hino que gosto sempre de fazer menção: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento contas tudo em vão, conte as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, verás surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus tem feito por você, por mim, são muitas as bênçãos. E uma das grandes bênçãos é você e eu poder estar aqui. Por isso nós temos motivo para agradecer ao nosso Deus, louvar, exaltar, bendizer, porque são tantos os benefícios. Obrigado pela igreja, obrigado por esses irmãos, obrigado pelo pastor desta igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Já que estamos de pé, vamos ler a Bíblia no Salmo 37. Salmo 37, do verso 3 até o versículo 7. Diz assim a Bíblia: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Senhor Deus, obrigado pela palavra. Venha acrescentar as tuas bênçãos à leitura que foi lida em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero falar um pouquinho rapidamente sobre deixando Deus fazer as coisas. Deixando Deus fazer as coisas. Agora, para nós deixar Deus fazer as coisas, nós precisamos confiar nele. Nós devemos fazer o que o salmista diz: deleita-te no Senhor. Às vezes, todos nós temos sonhos, temos desejos, mas poucos são os que deleitam no Senhor.
E nós devemos fazer isso, deleitar, se colocar nas mãos de Deus, confiar nele. E a Bíblia diz que aquele que faz isso, o Senhor concederá o desejo do teu coração. Agora, quem confia no Senhor não vai desejar uma coisa contrária às Escrituras, contrária à Bíblia. Deus não vai dar nada contrário à sua palavra. Mas se tu tem um desejo correto, se eu tenho um desejo correto, se aquilo vai ser para ti uma bênção para mim, e eu tenho essa confiança, você tem essa confiança no Senhor, Ele vai conceder. E, na verdade, nós provamos com as nossas ações, muitas e muitas vezes, que nós não confiamos no Senhor. Nós provamos com as nossas atitudes, com as nossas euforias, ao tentar fazer as coisas por conta própria, que nós não confiamos no Senhor. Porque quem confia no Senhor, entrega o caminho a Ele. E a Bíblia diz que Ele tudo fará. Se nós entregamos o nosso futuro, se nós entregamos a nossa vida, o nosso lar ao Senhor, Ele fará a mudança que precisa ser feita. Ele fará com que nós tenha, sim, uma vida de vitória. Nós tenha sucesso. Creio que foi Lutero, ele disse que tudo aquilo que ele tentou fazer com as suas próprias mãos, ele perdeu. Só restou aquelas coisas que ele confiou nas mãos do Senhor. E se existe lugar seguro para nós depositar qualquer coisa, é nas mãos do Senhor. Nunca você vai perder aquilo que você deposita nas mãos do Senhor. Não importa quanto tempo isso leve, se você depositou nas mãos do Senhor e confiou nele, chegará o dia que você desfrutará da sua vitória. Agora, o profeta disse: existe uma coisa maravilhosa, se existe algo encantador, é ver um homem, é ver uma pessoa ser guiada pelo Espírito. Agora, para Deus guiar a nossa vida, para Deus guiar a sua vida, você precisa confiar nele. Eu preciso confiar nele. E quando nós confiamos, a prova que nós confiamos em Deus é que nós descansamos. Nós descansamos. E Deus, Ele não faz as coisas dentro do nosso tempo, mas Ele faz as coisas dentro do seu tempo. Dentro do seu tempo. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Agora, por que Davi esperou? Porque ele confiava em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O irmão Brana fala de uma mulher, creio que é na mensagem, nesse dia se cumpriu essa escritura, hoje se cumpriu a escritura, e diz que ali estava uma mulher que esperou 20 anos pela sua cura. E naquele dia cumpriu a escritura na vida dela. Ela foi curada. Mas por que ela esperou? Você não vai esperar o ônibus se você não confia que ele vai passar ali naquele ponto. Você espera porque você confia que tal hora ele vai passar ali. Então, Deus está desejando nos ajudar, nos guiar. Mas Ele quer que nós deixa Ele fazer as coisas. O profeta conta aqui, até achei importante,
na mensagem Demonologia, Espírito Sedutor, ele diz assim, como se larga, ele falando como as pessoas se livram das coisas erradas. Ele diz, como se larga, tantas pessoas querem saber hoje, dizem, bem, irmão Brana, como se larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isso, largar. Muita gente fica de suor pingando, tentando largar. Quer dizer, faz esforço para se livrar de certas coisas. Quando às vezes nem precisa fazer esforço. Só precisa fazer uma coisa, render-se, se render a Deus. Não precisa brigar. Só renda a Deus. E quando você se dá conta, você diz, mas eu não, aquilo que me atrapalhava, não sinto mais nada. Veja, muita gente chega e diz, vou entrar num jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. Você não precisa de jejum de 40 dias, você precisa largar do mundo e de todas essas coisas diabólicas e tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado como fazer isto. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro, tampouco se faz num jejum de 40 dias. Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. Veja, como um bebezinho, notei meu bebezinho ali atrás, sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho. Esta manhã, ele queria colocar seu bracinho na manga. Veja, ele queria fazer aquilo por conta própria, mas ele não tinha condição, era apenas uma criança. Errava a manga do casaco, fazia força, mas não acertava. Mas de repente, ele ficou com o bracinho paradinho, a mãe conseguiu colocar sem esforço. Nós queremos colocar o braço na manga do casaco e não damos conta. Mas se nós deixar Deus fazer isso, não vai precisar sofrer. Não vamos precisar fazer, como diz aqui, não vamos precisar pingar suor. Deixar Deus fazer. E Ele sabe como fazer. Ele faz as coisas da maneira certa. Esta manhã, ele queria colocar seu bracinho na manga, não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como. Tem de se guiar seu bracinho. Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. Às vezes a pessoa quer acertar o alvo, mas quer fazer por conta própria. Quer ter os favores de Deus, mas quer fazer por conta própria, ou quer fazer da maneira dele. Não, nós temos que simplesmente chegar diante de Deus e dizer, aqui eu estou, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho condição. O Senhor sabe que eu sou incapaz. Mas eu estou aqui buscando a sua graça, buscando a força, a direção, a liderança do teu Espírito, para que eu possa alcançar a plena vitória. E aí muitas pessoas ficam patinando, como um carro atolado, gasta toda a gasolina, o giro do motor está em alta, patina e quanto mais acelera, mais afunda. O que precisa fazer? Chama um trator que tem condição de tirar esse carro atolado aí. Chama Deus se você está atolado em alguma coisa. Ele tem capacidade de fazer, de te tirar desse atolador. Mas para isso, precisa humildade e confiança. Confiança naquela máquina que tem uma força muito maior do que seu próprio carro. Confiança nesse Deus que é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Confiança nesse Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. E Deus quer fazer qualquer coisa para te ajudar. Mas Ele quer ver da sua parte e da minha parte
uma rendição. Ele quer ver da nossa parte, sim, ele quer encontrar pessoas que se deleitem nele, que se entreguem a ele, que digam: eis-me aqui, Senhor, como Maria, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Faça conforme o seu querer. Mombrana achou que era autossuficiente para ir, recém-casado, estava com a sua esposa, lua de mel, foi tirar a lua de mel lá na mata, deixou a esposa no acampamento e subiu mata acima, montanha acima, porque ele se achava habilidoso. Ele achava que podia entrar e sair qualquer hora. Ele achava que jamais ele ia se perder. Ele achava. Até a irmã preocupou e questionou, pedindo se ele não estava com medo de se perder. Não, só acostumado. E às vezes Deus permite certas coisas acontecer com nós, para que nós aprendam a lição, para que nós saibamos que sem Ele nós não somos nada, e nada podemos fazer. E aí o profeta foi, e veio aquela tempestade, aquela de neve, e agora ele procura daqui, procura dali, tentando se encontrar, tentando voltar para o acampamento, por conta própria. E a coisa foi que ele se perdeu. Mas ele teve que reconhecer que estava perdido. O problema é que às vezes nós estamos perdidos e não reconhecemos que estamos perdidos. E enquanto nós não reconhecer que estamos perdidos, nós nunca vamos buscar por ajuda. Às vezes nós estamos fracos e não reconhecemos que estamos fracos. E daí, se não reconhecer que estamos fracos, nós não vamos pedir ajuda. E se ele não reconhecesse, sabe o que ia acontecer? Ele ia perecer e a esposa ia perecer. E o filho ia perecer. E morrer lá, congelado. Mas quando ele reconheceu que estava perdido, não restava outra coisa para ele a não ser a morte, o que ele disse: Senhor, eu estou perdido. Se o Senhor não me ajudar, o que me resta é morrer aqui. E minha esposa morrer lá. Foi quando ele tocou com a sua mão naquele cabo, e aquele cabo levou ele até o acampamento. Veja que Deus estava ali, na forma daquele cabo. Mas Deus não se manifestou, nem permitiu ele tocar no cabo, enquanto ele não se humilhasse e dissesse que estava perdido. Deus está do seu lado, aguardando você reconhecer. Aguardando eu reconhecer e me humilhar, dizer: Senhor, eu não dou conta. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu Espírito Santo, ou senão eu pereço aqui mesmo. Se o Senhor não fizer algo por mim esta noite, eu não sei o que será de mim amanhã. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Você já está cansado de fazer as coisas por conta própria e tem dado errado até aqui. Entrega o volante para que Ele dirija a sua vida agora, de agora em diante. Então vejam que Deus, Ele é capaz. E Ele quer nos ajudar. O mais importante é que Ele quer nos ajudar. Você vê uma criança, o pai ou qualquer outra pessoa, manda que ele se jogue em seus braços e a criança se joga sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque essa criança confia.
Na sua inocência, ela diz: Ele nunca vai deixar eu cair. E Deus está dizendo: jogue-se, se jogue em meus braços. Entrega teu caminho, entrega teu amanhã, entrega tua vida, entrega teu lar. Confia no Senhor. Quantos anos você vem tentando resolver os teus problemas por conta própria e até agora não conseguiu nada? E nós temos alguém juntinho de nós que está se oferecendo para nos ajudar, que está se oferecendo para nos socorrer. Mas o que devemos dizer? Senhor, eu estou em tuas mãos. Eu não tenho mais nada a fazer. Estou em tuas mãos. E você também sabe que não está correto com Deus, quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. Você não pode estar correto com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertença, até que sua alma torne-se convertida. Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Correto. Tenta colocar seu braço dentro. Ele tem que ter alguém para dirigi-lo. Como colocar seu braço? Então, quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. Quando ele entrega a sua vida aos cuidados de Deus, ele sabe que está bem. E olhemos as promessas que tem na Bíblia para aqueles que ousam confiar, não parcialmente, mas confiar totalmente em Deus. Se existe uma coisa boa, é viajar com alguém no volante que você confia. Principalmente quando você está cansado. Você até dorme. Mas se você não confia, ou a pessoa que está dirigindo não te dá condição de confiar, vem com o olho pesado, mas não dorme. Quase fura o soalho do carro, freando nas curvas, porque não confia em quem está no volante. Mas quando confia, dorme. Quando vê, já chegou em casa. Tem uma pessoa que viaja comigo às vezes, ela entra no carro, nós saímos na estrada, ela já está se escorando. Às vezes eu quero conversar, mas não dá. Eu penso, por certo, confia em mim, né? Por certo, confia em mim. E eu quero, sim, ter essa confiança nas promessas de Deus. Ele nunca falhou. E Ele nunca, jamais falhará. Confie seu negócio nas mãos de Deus. Confie sua casa aos cuidados de Deus. Davi disse: eu deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Davi confiava. Ele não confiava no seu exército bem armado, mas ele confiava no Senhor, porque o Senhor fazia ele habitar em segurança. E quando nós confiamos, nós descansamos. Mas se existe uma coisa que leva a pessoa a se desgastar, é a falta de confiança. Porque a falta de confiança não deixa você descansar. Se você não confia, você não descansa. Não descansa nem de dia, nem de noite. Está desconfiado de algo, você não descansa. Mas nós não devemos desconfiar da palavra de Deus. Não devemos desconfiar das promessas de Deus. Elas são fiéis e verdadeiras. Elas nunca, jamais falharam. E diz o profeta Isaías: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra,
nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado. Olha que coisa boa. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem fará isso? Os que esperam no Senhor. Agora você espera se você confia. Se você não confia, não espera. Quando alguém é uma pessoa que trata e não cumpre, e alguém sabe que você tratou com esse que é tratante e não cumpridor, ele diz assim: nem espere aquele fulano, porque ele já me fez quantas vezes, já me fez de bobo muitas vezes, marcar certo de se encontrar em tal lugar. Não espera, porque não confia. Mas quando é uma pessoa de palavra, alguém honesto, diz: não, tal hora eu estou lá. Se por acaso der qualquer coisa, ele toma o telefone e diz: não vou poder chegar no horário marcado, mas me aguarde aí que eu estou a caminho. Quando essa pessoa fala, você não duvida. E quando Deus, o Deus Todo-Poderoso, falou qualquer coisa, pode escrever. Se foi Deus que falou, e se está escrito neste livro, você pode descansar. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por isso nós não temos que estar preocupados. Ele fez uma promessa: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele fez a promessa, mano. Ele nunca marcou alguma coisa e falhou. Ele marcou com Abraão e cumpriu. Ele marcou com o povo que estava cativo no Egito e cumpriu. Ele falou que nesses últimos dias enviaria um profeta. Ele cumpriu a sua promessa. E ele falou que virá buscar um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. E nesta promessa eu estou confiado. Não importa o que aconteça. Não importa o que alguém diga ou deixe de dizer, não importa o que os incrédulos pensem, ele fez uma promessa e eu confio na sua promessa, eu espero ele a qualquer momento. Ele fez a promessa. E a prova, se nós não vivemos uma vida preparada, dia após dia, isso prova que nós não confiamos na promessa que ele fez. Porque se nós não viver preparado para o arrebatamento todo dia, mostra que nós não confiamos no que ele disse. Mas se nós estiver lutando para viver o melhor, isso mostra que nós cremos, nós confiamos no que ele falou. Então, irmãos, Deus quer ter o total controle da nossa vida. Deus quer ter o total controle do nosso lar. Estava orando esses dias em casa e disse, me veio essa inspiração. Eu digo: Senhor, essa casa não é minha, essa casa é sua. O Senhor só permitiu eu morar aqui dentro. Então o Senhor faça o que o Senhor quiser. O Senhor é o proprietário dessa casa e da minha vida. E que Deus possa ser o proprietário da sua casa e da sua vida. E Ele sabe como administrar todas as coisas. Se você confiar a sua vida, seus cuidados aos cuidados de Deus, você nunca terá necessidade
Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Tem suprido ou não tem? Quantos anos faz que você está caminhando nesse evangelho? Ele tem suprido ou não tem tuas necessidades? Então, confia no Senhor. Ele já tem provado nesses longos anos que Ele é fiel. Ele já tem provado que Ele é fiel. Não tem por que nós não confiar. Que nós possamos fazer, antes de orar, como aquela menininha no mastro do navio. Enquanto a tempestade golpeia, nós cantamos. Cantamos por quê? Porque nós sabemos quem está no comando. Quantas vezes você já foi açoitado? Mas, até aqui, você não pereceu. Porque é como aqueles que estavam naquela embarcação quando Paulo disse que o anjo do Senhor apareceu a ele. E disse que nenhuma daquelas almas se perderia se eles permanecessem no navio. Mas o navio está se debulhando, permaneça. Se tu confia na voz do mensageiro, fique exatamente aí. Você chegará salvo na ilha desejada. Não importa o que os sintomas não importa o que os sintomas digam. O que nós devemos fazer é ficar com aquilo que Deus disse. Firmes, se é que confiamos. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Tu és esse fiel, esse ser fiel que cumpre tudo aquilo que promete. O Senhor tem um compromisso com a sua palavra. Tudo o que desejo, Senhor, é confiar a tal ponto no Senhor que possa entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar em Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor tudo fará. Meu Deus e meu Pai, Davi teve grandes vitórias, porque ele ousou confiar no Senhor. Enquanto Sansão confiou no Senhor, ele nunca saiu derrotado de uma batalha. Ó Salvador das nossas almas, Tu tens desejado, Senhor, ajudar o Teu povo. O Senhor quer que todos tenham uma vida de plena vitória. Não é o Seu prazer ver um dos Teus filhos sendo açoitado pelo inimigo. Mas a razão, muitas vezes, de sermos açoitados pelo inimigo é porque não confiamos totalmente no Senhor. É porque não entregamos totalmente a Ti nossas vidas. E então queremos fazer as coisas por conta própria. E sofremos percas e temos prejuízos irreparáveis. Mas, ó grande Deus, Teu amor é tão grande que o Senhor não se cansa de falar, e o Senhor não se cansa de convidar para que nós venha depositar toda a nossa confiança em Ti. Ó Deus, que grande amor é esse amor, um amor que não é interesseiro. O único interesse que o Senhor tem é ajudar os Teus filhos.
fazer com que cada um seja próspero, fazer com que cada um seja vitorioso. Cada lar aqui representado e aqueles que estão acompanhando essa reunião pela internet também. Ó Deus, nos dê graça para saber ousar confiar no Senhor. Que nós não venha confiar no Senhor em partes, mas que, como dizia aquele irmão, que ele entregava a sua vida a Ti sem reserva de domínio. Eu quero entregar minha vida a Ti sem reserva de domínio, para que o Senhor tenha o total controle. Ó Deus, e assim nós veremos os grandes resultados, se realmente prestar atenção no que o Senhor tem falado, se realmente pôr em prática aquilo que temos aprendido. Pai, ajuda que nesta noite almas venham se render a Ti. Nós aprendemos, Senhor, que não é por jejuar tantos dias, 40 dias, gritar, suar, pular de um lado para o outro. O segredo está em render-se a Ti. Então ajuda nós a render, Senhor, não de uma maneira formal, mas de coração, meu Pai. Render de alma. Dizer, eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, eu rendo, eu levanto minhas mãos, porque não tenho armas para lutar contra o Senhor, por isso eu me rendo. Tu és o meu dominador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu guia, Pai. Tu és aquele em quem posso confiar. Ó Deus querido, ajuda essas pessoas que têm um futuro incerto, um amanhã incerto, não sabem o que fazer, que eles possam confiar no Senhor, confiar suas vidas, suas famílias, seus lares, Pai, seus negócios, para que possam ver os resultados. Tem, quem sabe, muitos tentado até então fazer as coisas por conta própria e não tem tido êxodo nenhum, mas que de hoje em diante, Senhor, que eles possam fazer pelo menos um teste, entregar, abrir mão e dizer, Senhor, tome conta, Senhor. E então o Senhor, com todo prazer, dirigirá os passos de cada um. Continua ajudando esta igreja, Senhor, este ministério. Que nós não venha querer nunca ser autossuficiente, pensar que somos capazes, pensar que somos bons o suficiente, mas que nós possa saber e sempre ter humildade para saber que somos totalmente dependentes do Senhor. Como diz aquele hino, eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem Teu amparo, ó meu Jesus, Senhor. Venha, Senhor, inspirar nesta hora cada um a orar e que possa orar como Ana orava, com o coração, com a alma. Em nome de Jesus Cristo, assim eu peço, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos. Cada um pode orar da maneira que Deus dirigir. Faça de coração, se você sente vir ao altar. Tudo entrega, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito Tu